Uma das discussões que mais me interessa em filosofia é sobre os sentimentos morais. E dentro dessa discussão, nós temos a concepção de prazer, que se relaciona com vários sentimentos morais. Então, você tem o prazer sexual, você tem o prazer religioso, você tem os animais sentindo prazer e diferentes tipos de prazeres. Dentre eles, um que me chama muito a atenção é o prazer em causar inveja alheia. E eu quero destacar aqui o quanto que esse sentimento pouco falado e inclusive, as pessoas em geral não têm muito consciência desse prazer, né, ele não é tão latente como um prazer sexual, ele não fica tão aparente como um prazer sexual, né. É justamente como esse tipo de prazer em causar inveja alheia se relaciona com as redes sociais, com o mundo de aparências, com o mundo do espetáculo, com o mundo em que nós temos, pessoas com milhares de seguidores aparecendo o dia inteiro na internet, e em como elas, influenciam a vida das outras pessoas, normalmente de uma maneira superficial e rasa, mas acabam influenciando de alguma maneira. E é curioso como que essas pessoas, elas nunca vão aparecer nas suas redes sociais dizendo, por exemplo: "Olha, pessoal, muito obrigado por vocês, sentirem inveja de mim, porque isso me dá um enorme prazer". E elas não fazem isso, é claro, né, porque a sinceridade excessiva, ela acaba, atestando contra a própria pessoa sincera, né. A própria pessoa sincera acaba sendo vítima, porque claramente as pessoas diriam, sobre essa sinceridade radical que ela estaria, errada. Não, claro, você imagina que a gente te segue porque a gente tem inveja do seu tipo de vida. Claro que a gente não faz isso. Você está se achando, né. Então, você nunca pode falar a verdade de uma maneira, assim, tão clara, tão, aparente, porque quando a verdade aparece nua, né, ela espanta. Então ninguém vai sair por aí dizendo que, sente prazer na inveja alheia. Mas é um sentimento legal para a gente ter consciência em como ele aparece, no nosso mundo contemporâneo, em várias áreas da nossa vida. E outro ponto em que dá para discutir sobre esse sentimento é como ele é incompatível com a sabedoria, né. E eu penso, por exemplo, numa sabedoria no sentido clássico, aristotélico, né, que é um filósofo que o Aristóteles é um filósofo que eu tenho, um pouquinho de conhecimento, um conhecimento superficial, para ser sincero. É claro que o sábio aristotélico, ele reconhecendo em si mesmo que sente prazer em causar inveja no outro, ele tem que dar um passo atrás e pensar: "Olha, espera lá, né, eu não estou sendo tão sábio assim". Então, na sua grandeza, nas suas, concepções de virtude, como por exemplo, ele é justo, ele é bondoso, ele é inteligente, e todos esses sentimentos causam inveja no outro, e ele reconhece que sente prazer nessa inveja, então ele não está sendo sábio. Logo, a concepção de prazer em causar inveja é incompatível com a sabedoria. Então, não é possível que alguém, viva uma sabedoria de vida nesse sentido clássico aristotélico, ao mesmo tempo que cause inveja alheia e sinta prazer por isso. Você pode até causar inveja nos outros, mas você não pode sentir prazer por isso. Então é sempre um olhar atento para si mesmo, pensando: "Olha, será que, da minha posição de superioridade, dos meus méritos, eu estou causando inveja nas pessoas à minha volta?". Ok, se eu estiver causando, isso acaba sendo um problema muito mais das outras pessoas que estão sentindo inveja do que meu. Mas se eu estou sentindo prazer em fazer isso, aí isso atesta, é claro, né, a condição humana de, ser sempre voltado às baixezas, né, mas aí, se você quiser ter um aspecto de sabedoria, você deve fugir disso. Mas assim, só para finalizar, eu penso que esse sentimento, ele de causar prazer, de sentir prazer na inveja alheia, ele atesta justamente o quanto a humanidade ela é corruptível, o quanto nós somos egoístas, nós estamos o tempo todo, lutando um contra os outros, e me parece que trazer esses sentimentos à tona, trazer eles para discussão e fazer com que, a gente
consiga reparar quando eles aparecem no nosso cotidiano, nas redes sociais, etcétera, torna a nossa vida um tanto, mais interessante, né. Reparar para a pessoa e falar assim: "Nossa, olha só como ela está sentindo um prazer enorme em ser quem ela é", e pior, né, e pior, porque ela sabe que está causando inveja, e ela está sentindo prazer em causar inveja. Então, eu imagino que com isso é o suficiente hoje, e eu espero que isso dê pelo menos o que pensar para você. Forte abraço e até a próxima.